Apresentamos agora o segundo painel da manhã, dedicado ao tema Exportação Sustentada, trazendo para o nosso debate mais dois conhecidos oradores. O Dr. Paulo Cotileiro, atualmente co-managing partner da JPAB, José Pedro Guiar Branco Advogados, e responsável pela estratégia de internacionalização da firma. Representa investidores estrangeiros e presta assessoria jurídica no âmbito do processo de internacionalização de empresas portuguesas, com especial enfoque na América Latina e nos países lusófonos. Foi adjunto do Ministro da Defesa Nacional e vereador da Câmara Municipal do Porto. E temos também o Dr. Vítor Poças, licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Católica Porto Business School, com uma vasta experiência na gestão de empresas e vida empresarial. É atualmente presidente da AIMP. A intervenção do Dr. Paulo Cotileiro é particularmente relevante, porquanto representa uma oportunidade de exportação muito concreta, que ele apresentará na sua exposição sobre o tema Oportunidades para o Setor, NSPA, NATO Support and Procurement Agency. Novamente gostaria de relembrar a todos os que estão em casa para enviarem as vossas perguntas através desta plataforma e no final do debate podermos então esclarecer todas essas questões. Tenho então o gosto de dar a palavra ao Dr. Paulo Cotileiro. Então, muito bom dia, uma saudação especial a quem nos segue e quem participa neste webinar digital, aproveitando também para enviar uma palavra de força, de felicidades, de muito ânimo e de resiliência para conseguirmos todos ultrapassar estes momentos difíceis, mas que são ao mesmo tempo muito desafiantes. Também gostava de dar uma palavra de agradecimento à INP, na pessoa do Sr. Presidente, que me está aqui a autorizar a eu tirar aqui a máscara. Um agradecimento à INP e ao desafio que nos foi feito para estar aqui esta manhã, um desafio que nós não podíamos recusar. Não podíamos recusar por duas ordens de razão. Uma primeira é porque nestes tempos e com estes constrangimentos, todos temos que estar juntos, todos temos que partilhar as nossas experiências, partilhar conhecimento e também falar de quais são as nossas dúvidas, quais são as nossas angústias e o que é que estamos a pensar fazer para nos levantarmos, nos reerguermos. E também por uma segunda ordem de razão que tem que ver com o tema que aqui também nos traz, a internacionalização e a capacitação das empresas para esses processos de internacionalização. É de facto também uma área que na JPAB acompanhamos com muita proximidade, como a Ana teve aliás a oportunidade aqui de referir, e por isso também é um tema que para nós próprios nos convoca. Antes de entrar propriamente aqui na apresentação dos slides que aqui queria partilhar convosco esta manhã, gostava só também de deixar aqui dois pontos de contexto sobre o tema que aqui nos traz. Primeira ideia é que, para que todos retermos, é que a Europa tem vindo a reforçar o seu investimento na defesa, portanto, na economia da defesa. Portanto, esta é uma ideia que nós gostamos aqui de deixar e queremos deixar para todos os que nos estão aqui a ver e a ouvir. Portanto, é uma dinâmica, é uma tendência que acontece já há 2, 3, 4 anos e que estamos em crer que vai prosseguir, ainda que neste contexto de aperto que é a crise económica provocada pelo Covid. Para além deste reforço no investimento na economia da defesa da Europa, o próprio governo português também se tem empenhado neste domínio e nesta área. E nesse empenhamento o governo tem falado muito da importância da participação das PMEs neste processo da economia da defesa e, por outro lado, também temos sentido e temos percebido do atual governo que há uma defesa de que este investimento deve ser inclusivo do ponto de vista geográfico. Isto também é importante para a posição que Portugal ocupa no domínio da Europa e no domínio da geopolítica internacional e é também esta própria dispersão geográfica é também importante até para as próprias empresas que estão cá no continente e nos arquipélagos entenderem que vai haver algum cuidado na maneira como vamos querer que todos se envolvam neste projeto. Passando então aqui à apresentação que hoje vos trago, tenho aqui alguns pontos, só aqui um breve sumário, uma questão de enquadramento, porque é que estamos aqui, porque é que achamos que faz todo o sentido
neste workshop, podermos falar da NSPA. Depois vamos um bocadinho partilhar convosco, de uma maneira que não queremos que seja nem muito académica, nem muito exaustiva, o que é esta agência da NATO, o que é a NSPA. Depois vamos dar alguns números sobre a atividade desta agência, nomeadamente quem são os seus fornecedores, que tipo de bens ela procura e que origens desses bens existem, se são militares, se não são militares. Portanto, vamos dar aí um breve outlook sobre isso. E depois ainda nos números vamos olhar para Portugal, de que maneira é que Portugal está já, e as empresas portuguesas estão já inseridas nesta plataforma e nesta dinâmica promovida pela NSPA. Depois, uma vez que estamos aqui numa iniciativa da AIMP, tivemos que olhar um pouco mais em detalhe para o tema da construção, onde se insere muitas das fileiras que a Associação promove e defende, e portanto quisemos destacar o tema da construção. Depois vamos procurar dar nota de como é que podemos aceder a esta plataforma, como é que as empresas se podem então colocar em posição de ir aos concursos que a NATO lança semanalmente ao longo do ano, e finalmente vamos partilhar convosco algumas recomendações, algumas sugestões que resultam da nossa própria atividade profissional de contacto com esta realidade. Gostava também só de dar nota, de fazer aqui um disclaimer. Portanto, toda a informação que nós estamos aqui a passar e a partilhar, ela é de fonte aberta e trata-se de informação que não é reservada nem é secreta. Portanto, é não classificada e, portanto, também gostava de fazer aqui este disclaimer. Portanto, entrando aqui na questão do enquadramento, gostava só de mostrar-vos aqui 2 mapas. Este primeiro mapa, no fundo, é só para termos uma ideia do que é hoje em dia a NATO, quais são os países e os blocos que integram hoje em dia esta organização internacional que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial e, portanto, toda esta mancha azul é correspondente aos 30 países que integram neste momento a NATO. Vamos agora passar para um outro slide, onde continuamos a olhar para o mundo, mas vamos perceber que ele está mais pintado. Para além do azul vai ter outras cores. Isto porquê? Porque este ecossistema que nós estamos aqui a falar, o da NSPA e das compras da NATO, hoje já ultrapassa aquilo que são os 30 países que integram oficialmente a NATO. Porque, efetivamente, a NATO tem estabelecido um conjunto de parcerias com outros países de outros continentes com os quais tem especiais relações. E, portanto, esses outros países, neste momento, nós já os podemos considerar como integrantes deste ecossistema e, portanto, já temos aqui o outro mapa que eu me estava a referir e começamos a perceber que já temos ali a América do Sul, no caso, creio que é a Colômbia, temos também a África, temos também ali países do Golfo e a Austrália e a Nova Zelândia e, portanto, aqui percebemos que abrimos um pouco o espectro dos destinatários destes processos de internacionalização que hoje estamos aqui a referir. Ainda quanto a este enquadramento, eu gostava agora de partilhar aquilo que nós consideramos como são verdadeiramente as vantagens para as empresas ao estarem neste projeto da NSPA. E, portanto, nós consideramos que estamos a falar das três vantagens. A primeira é porque estamos, efetivamente, a considerar um novo mercado. Nós sabemos que os responsáveis pelas empresas todos os dias acordam, todos os dias se deitam a pensar como conquistar novos mercados. Há muitas estratégias para isso, há também muitas dinâmicas à volta deste tema. Houve ao longo dos anos muitas apostas, os países lusófonos, é o Brasil, é a Colômbia. Portanto, constantemente há uma necessidade de se andar à procura de novos mercados, novos consumidores, novas transações. E, portanto, nós identificamos aqui como uma primeira vantagem, realmente, a quem está nisto, ou quem quer estar nisto, é que está a encontrar novos mercados. Não estamos certamente a dizer que vão fazer negócios, mas estamos a dizer que a partir de agora estão a relacionar-se com um novo mercado, com toda esta geografia e com um setor também muito particular que é o da defesa e o da segurança. Portanto, eu diria que esta é uma primeira vantagem. Há uma segunda vantagem que tem a ver com a reputação, com a certificação. Efetivamente, a NATO e a NSPA é muito exigente e muito cuidadosa na forma como seleciona
os seus fornecedores. Portanto, os requisitos são sempre muito apertados, os clientes da NATO, que são os países membros e os comandos militares da NATO também são eles próprios muito exigentes e, portanto, este sentido de exigência faz com que as empresas que entram neste sistema acabam elas próprias por ter um rótulo de empresa certificada, qualificada, com uma reputação que as torna claramente com uma mais vantagem quando se posicionam para vender os seus serviços para terceiros. E uma terceira vantagem que tem que ver com o network. E o que consideramos que isto é, de facto, muito, muito relevante, porque em muitos casos que nós conhecemos, há empresas que já estão inscritas na NSPA, ainda não venderam um único cêntimo para a NSPA, mas já fizeram negócios com muitas empresas que estão na NSPA. Isto para nós é efetivamente relevante e gostávamos de deixar esta ideia. Ou seja, ao estar aqui na NSPA, algumas empresas vão conhecer outras empresas com maior dimensão, vão entrar em algumas fileiras, em algumas operações que essas grandes empresas já estão estabelecidas e vão também ter a oportunidade de estabelecer contactos com os ramos das Forças Armadas de 30 países. E nós sabemos que nos ramos das Forças Armadas a investigação e o desenvolvimento é algo que é muito presente e que é muito de ponta. E, portanto, esta é também uma oportunidade de as empresas, pequenas e médias empresas, que querem apostar em projetos de inovação, poderem testá-los, desenvolvê-los em conjunto com muitas forças armadas e forças de segurança, um pouco por todo o mundo. E, portanto, é também uma vantagem que nós aqui gostávamos de partilhar, porque, no fundo, o que estamos aqui a falar no final do dia é que haja mais negócio, mais produção de riqueza e mais distribuição de riqueza. Uma outra ideia que também gostávamos aqui de dar nota tem que ver com quais são estas oportunidades, porque tradicionalmente pensamos que economia de defesa é armas, são sistemas de armas, e de facto a economia de defesa hoje não é apenas o sistema de armas e armamentos e equipamentos de proteção. Ela de facto engloba uma panóplia de bens e serviços de A a Z, com tudo o que nós possamos lembrar. Portanto, estamos aqui a falar desde medicamentos, agora tão em voga por causa da pandemia Covid-2019. Aliás, dar nota que a NSPA está a ter um papel muito relevante em tudo o que é a capacidade de logística e de apoio no esforço de resposta ao Covid-19. Portanto, dizia eu, medicamentos, fardamentos, botas de combate, carrocerias para autocarros, materiais de construção. Portanto, temos aqui uma fileira enorme de produtos, de bens e serviços que estão e que são, no fundo, aqueles também que as empresas portuguesas estão intimamente ligadas e, portanto, também por isso sentimos que há, de facto, aqui um terreno muito real, muito credível para ser trabalhado pelas empresas. E por isso também saúdo, mais uma vez, a aposta da INPA em ter trazido este tema para a ordem do dia e para a discussão com os seus associados e com os seus stakeholders. Finalmente, ainda neste enquadramento, dar nota que esta agência, no fundo, é um ponto de encontro. Ela é um ponto de encontro entre aquilo que os países e os militares e as forças de segurança precisam, procuram, e aquilo que a indústria é capaz de lhes proporcionar. Portanto, é capaz de lhes oferecer, é capaz de lhes dar. Portanto, é isto que é a NSPA. É um ponto de encontro, é um ponto onde se encontra a procura e a oferta disponível. Vamos então agora passar para uma breve descrição do que é esta agência da NATO, que no fundo, fundamentalmente, ela tem duas funções. Por um lado, ela é a principal agência de procurement da NATO e, por outro lado, tem também uma função de apoio logístico e de suporte às forças e aos países que integram a NATO. Ela tem a sede no Luxemburgo, esta agência tem sede no Luxemburgo, o diretor-geral neste momento é um holandês, tem 1.550 funcionários, portanto estava aqui a aproximar-me porque isto é um número que vai sempre mudando, 1.550 funcionários, alguns destes funcionários são portugueses que estão lá ao serviço da NSPA.
A missão e a visão, portanto, de certa maneira, aquilo que eu tinha dito há pouco, fornecer os Estados e prestar apoio logístico e às operações. Também dar nota que, como eu tinha dito há pouco, a NATO é muito exigente em tudo o que tem a ver com qualidade e, portanto, ela está obrigada e exige também a quem aqui está a cumprir elevados padrões a esse nível e, portanto, tem uma política de qualidade muito própria, muito afirmativa e que pode ser perfeitamente consultada e que quem conhece bem estas matérias em detalhe, que não é o meu caso, vai compreender aquilo que eu estou a dizer. No fundo, também, agora, gostava só de vos dar nota de algo que tem que ver com a sustentabilidade desta agência, com a sustentabilidade financeira desta agência. Portanto, esta agência, no fundo, não é para dar lucro nem para dar prejuízo. Portanto, esta é, assim, uma primeira ideia em português muito corrente. E, por outro lado, também, ela é financiada pelos seus próprios clientes. Portanto, só para dar um exemplo, quando um Estado-membro pede à NSPA que vá ao mercado procurar um determinado tipo de bem, esse Estado-membro vai pagar uma comissão à NSPA. E, portanto, é por via dessa comissão que a NSPA vai financiar a sua própria operação. E, portanto, é assim que ela está pensada como regra. Depois também dar nota que há aqui 3 ideias que devem estar sempre presentes quando falamos e quando lidamos com a NSPA. A ideia da concorrência, a ideia da transparência e a ideia da consolidação. Concorrência e transparência, desde logo porque é uma verdadeira concorrência que aqui estamos a falar. Neste momento o que podemos estar a falar é a Holanda, de repente, abre um concurso, pede à agência que o faça e, de repente, pode ser uma empresa portuguesa que está a ganhar um concurso para fornecer a Holanda. E, portanto, há aqui uma concorrência, ela é extensiva aos 30 países da NSPA. Portanto, por regra, os 30 países que integram a NATO podem concorrer, portanto, as empresas destes 30 países podem concorrer a qualquer concurso que a NSPA lance. Também este nível da transparência. É importante dar nota que todos os concursos são publicitados, seja os anúncios dos concursos, das oportunidades dos concursos, seja também depois os contratos celebrados acima de determinados montantes. Portanto, a agência é muito exigente neste aspecto da transparência, é também muito auditada e, inclusivamente, ela também privilegia muito o uso de meios eletrónicos. Portanto, a maior parte dos contactos com esta agência é feita por via de e-mails, de internet, de plataformas, portanto, para também fugir um pouco, por vezes, àquilo que poderá ser uma interferência humana menos idónea. Quanto ao tema da consolidação, creio que também já terão percebido, no fundo, porque é que está aqui a consolidação. Esta agência vai receber conjunto de pedidos dos vários Estados ou dos comandos militares da NATO e vai depois ao mercado. E, portanto, vai haver aqui uma vantagem de escala. Portanto, se Portugal está a pedir 50 mil pares de botas de combate, se a Espanha está a pedir mais 30 mil, portanto, percebemos que é diferente ir buscar 50 ou ir buscar 80. E, portanto, esta agência é isso que o vai fazer. Vai perceber que Portugal vai ter necessidade daqui a 5 anos de um determinado bem, a Espanha vai tê-la daqui a 4 e, portanto, vamos então consolidar esta necessidade de procura, vamos ter com a indústria e vamos perceber se ela está disponível para nos fornecer esse bem. Também dar nota que aqui é importante percebermos que nesta perspectiva o planeamento é sempre relevante. Aqui tentamos sempre trabalhar a médio e longo prazo e, portanto, é com muita frequência que a NATO, a NSPA no caso concreto, lança uma figura que é FBO, Future Business Opportunities. É algo que não é já um pedido concreto de apresentação de uma proposta às empresas, mas é dizer assim, os nossos clientes estão-nos a pedir isto. Provavelmente daqui a 1 ano ou daqui a 8 meses vai haver um concurso para este fornecimento. Por favor, sinalizem-nos já se estão ou não estão interessados em ser chamados a este concurso. E, portanto, também por aí, esta ideia de planeamento é sempre importante, as empresas perceberem
como é que se vão adequar às necessidades de curto, médio e de longo prazo da agência. Também então, para percebermos, estamos a falar de uma agência de procurement, há clientes, quem é que são estes clientes? De certa maneira são os tais 30 Estados-membros da NATO, são também depois os outros países que são parceiros da NATO que estavam também referenciados naquele mapa que eu anteriormente partilhei convosco, e finalmente são os próprios comandos militares da NATO que têm necessidades e que também vêm aqui à agência identificá-las e pedir que a agência as consiga suprir. No fundo, também, tentar-vos passar a ideia de que tipos de bens e serviços é que esta agência anda à procura. Portanto, esta agência procura bens e serviços militares, claro está, mas também procura bens e serviços de não militares ou duplo uso, portanto, que cumprem um fim militar, mas que também podem cumprir um fim de não militar, e creio que é precisamente aqui neste domínio do duplo uso que poderemos estar a falar naquilo que são os interesses de exportação das empresas que integram este setor das madeiras e do mobiliário. Tentando agora passar para uma caracterização do que é esta agência do ponto de vista dos números da sua atividade operacional. E, portanto, num primeiro aspecto, nós fomos procurar identificar um período de 2013 até ao final de 2019, no sentido de perceber quanto é que tinha sido feito de vendas, portanto, de contratos efetivamente feitos. E, portanto, estamos a falar de um valor que ascende aos 18 mil milhões de euros. Portanto, 18 bilhões de euros. Neste gráfico podem ir vendo o que é que tem sido a projeção ano após ano, neste período de 2013 até 2019. Destes 18 mil milhões de euros, identificamos também o que é aqui o esforço e o contributo de Portugal para o fornecimento desta agência, desta NSPA. E, portanto, Portugal forneceu 332 milhões de euros entre 2013 e 2019. Fomos agora fazer aqui um gráfico onde procurámos fazer aqui um ranking. Quais são os países que fornecem mais NSPA. Portanto, quando eu digo aqui os países, as empresas dos países. E há aqui uma dinâmica interessante, porque tradicionalmente os Estados Unidos apareciam à frente neste ranking e neste momento os Estados Unidos foram ultrapassados pela Alemanha. Portanto, neste momento a Alemanha as empresas alemãs já são as principais fornecedoras da NSPA. Tentando encontrar Portugal, nós vamos encontrar Portugal ali em 12º lugar. Portanto, a nossa posição é a posição 12 neste ranking, nesta tabela de fornecedores da NSPA. Gostava agora aqui de vos passar 3 slides que considero relevantes para percebermos a dinâmica de compras desta agência, desta NSPA. Ela foi criada fundamentalmente para comprar bens e serviços de natureza militar, mas aquilo que nós temos assistido nos últimos anos é uma mudança um pouco de paradigma, ou seja, os bens e serviços militares têm vindo a perder força do ponto de vista da proporção e os bens de duplo uso têm vindo a ganhar uma posição muito própria. E, portanto, isso é também para as nossas empresas portuguesas e para aquelas que hoje estamos aqui a falar, uma especial oportunidade. E, portanto, isto aqui já é só para o período 2017, 2018, 2019, mas vamos percebendo isso. Portanto, o gráfico mais acinzento é precisamente o duplo uso e vamos percebendo que ele vai aumentando, enquanto que o militar vai diminuindo. E até que se dá no ano 2019, algo que eu reputo como histórico, digamos assim, ainda se calhar não é histórico, estarei a exagerar, porque falta-nos perceber como é que é 2020, como é que é 2021, para percebermos a tendência. Mas, efetivamente, em 2019, os bens de duplo uso já ultrapassam os bens militares. E, portanto, isto é um sinal naturalmente encorajador para as empresas portuguesas. E, portanto, está aqui este gráfico também onde revela precisamente esse momento de ultrapassagem do duplo uso em relação ao militar. Fizemos também aqui outra tabela, um top 10, um top 10, como queiram, onde fomos identificar quais são os setores que mais são objeto de transações na NSPA. Pronto.
e não ficamos surpreendidos de perceber que aqui os bens militares continuam a ter aqui uma relevância muito, muito, muito importante, como poderão perceber, as aeronaves, o armamento e munições, os combustíveis, mas verdadeiramente começamos também já aqui a encontrar outros itens interessantes, como os transportes, e ali está, por exemplo, a construção, os AVACs, a manutenção e os interiores. Portanto, este setor da construção já está no top 10 daquilo que são os setores da atividade desta NSPA. Também agora, ao passar, falar de Portugal. Falar Portugal, como vos tinha dito, 332 milhões de vendas de empresas portuguesas à NSPA no período de 2013 a 2019. Foram feitos 17 contratos diferentes, 14 empresas estiveram aqui envolvidas e, como vos tinha dito há pouco, Portugal ocupa o ranking, no 12º lugar no ranking de países fornecedores. Isto é aqui um gráfico onde estão distribuídos os setores de atividade das empresas portuguesas que exportaram para a NSPA, e aquilo que aconteceu é que foram empresas fundamentalmente ligadas a bens e serviços de natureza militar. Portanto, até agora, a tendência das empresas portuguesas estarem na SPA são aquelas que vinham vendendo bens e serviços militares. E é por isso que consideramos que, a partir de agora, 2019, 2020, o que está a acontecer é uma dinâmica de maior crescimento das empresas que já prosseguem outro tipo de vendas. Isto aqui já identificamos uma por uma quais são estas empresas. Volto só a recordar que toda esta informação é de fonte aberta. Qualquer pessoa trabalhando, estudando, consegue chegar a esta informação que aqui estou a partilhar convosco. Chegando aqui ao setor da construção, porque estamos aqui numa iniciativa da AIMP e, portanto, a construção é sempre uma atividade core para as empresas que esta associação representa, ou pelo menos é uma das atividades core para esta empresa. Como já vos tinha dito, a construção aparece já no top 10 das atividades que esta agência desenvolve. Portanto, só para termos nota, é o tal 6º lugar, portanto, com os maiores valores, e significou neste período 2013 a 2019 759 milhões de euros. Procuramos agora desagregar um pouco o que é isto da construção nestes valores e, portanto, percebemos que a construção propriamente dita é aquela que tem aqui uma maior expressão, mas depois fomos encontrar a manutenção, os sistemas de água e saneamento, o mobiliário e também os AVACs. Portanto, o mobiliário temos aqui para este período cerca de 22 milhões e 600 mil euros neste período 2013 a 2019. Tivemos também curiosidade de perceber, quanto ao tema da construção, quais eram os países que estavam mais ativos neste cluster da construção. De onde é que vinham as empresas que estavam a vender mais para a NATO neste domínio? E percebemos que quem está à frente é a Turquia e depois vem a Itália. Portanto, temos aqui, para quem quiser entender onde é que anda aqui a nossa concorrência, este gráfico, este quadro pode nos ajudar e pode nos dar algumas pistas sobre que tipo de trabalhos é que podemos fazer. Portanto, esta é a lista dos países e a seguir fomos também procurar quais são, em concreto, as empresas que estão a fornecer mais na área da construção para a NATO e, portanto, em princípio vamos também encontrar empresas turcas e empresas italianas muito à frente, como podem ver aqui neste gráfico de top 10 também, diria que quase todas elas são turcas e italianas, aparecendo apenas depois ali uma húngara e uma alemã. Isto também é importante percebermos quais são estas empresas, porque muito do desafio que algumas das PMEs portuguesas têm pela frente, e algumas poderão estar hoje aqui a ouvir-nos, é irem ter com estas grandes empresas que estão aqui. Portanto, muitas destas são prime contractors e, portanto, são elas que vão fazer o contrato com a NSPA, mas elas vão ter necessidade de recorrer a subempreiteiros, de comprar tijolos, comprar cerâmica, comprar um outro conjunto de madeiras, comprar mobiliário para equipar os quartéis cujas obras elas ganham e, portanto, é também importante olhar para estas empresas para perceber quem elas são,
como se comportam, que características têm, se têm presença em Portugal, se não têm, para onde é que estão a olhar, porque é possível agregarem-se a elas, seja neste ambiente NSPA e NATO, seja também para ir com elas a outros mercados, fazer outro tipo de operações e, portanto, gostávamos de partilhar convosco esta ideia. Vou agora também procurar dizer de uma maneira fácil e clara e não muito burocrática como é que se acede a esta NSPA. Portanto, estivemos aqui a falar das vantagens, do que ela é, do que é que significa em números e agora em concreto, se estiverem com a curiosidade de dizer parece-me interessante, vale a pena a minha empresa então olhar para isto mais em detalhe, o que é que eu devo fazer? Pronto. A primeira circunstância que de acesso à NSPA é que tem a empresa que se inscrever na plataforma. Portanto, isso é o primeiro passo, é esta inscrição na plataforma. Um segundo passo que nós recomendamos sempre aos nossos clientes que o façam tem que ver com a credenciação no Gabinete Nacional de Segurança, portanto, no Gabinete Nacional de Segurança português, é algo que nós também recomendamos sempre. Por vezes, há situações em que as empresas podem ainda iniciar um processo de licenciamento da sua atividade no próprio Ministério da Defesa Nacional, mas isso é uma circunstância opcional e que, na maioria dos casos para os quais hoje estamos aqui a falar, não se aplicará. Quanto ao primeiro ponto, a inscrição na plataforma, ela é gratuita, portanto, ela é gratuita e, como vos tinha dito, ela é um requisito obrigatório. Só estando inscrita na NSPA é que uma empresa pode concorrer a concursos promovidos pela NSPA. Portanto, este é um ponto inultrapassável. A partir daqui, quando uma empresa se inscreve na plataforma, na maior parte das vezes a NSPA consulta o Estado-membro onde essa empresa está sediada para procurar recolher informações sobre quem é essa empresa e quem são os seus responsáveis. E, portanto, esta articulação com a Autoridade Nacional de Segurança do respectivo país é sempre relevante e é por isso também que é da maior importância que, ao inscrevermos na plataforma, podermos também desenvolver o segundo passo, que é a credenciação no Gabinete Nacional de Segurança, que é aqui em Lisboa, que fica sediado em Lisboa. Esta credenciação em segurança passa por marca e grau e, no fundo, o que estamos a falar é, para além de credenciar a própria empresa, é também credenciar os responsáveis dos seus órgãos sociais, 2 responsáveis, e nomear também um encarregado de segurança. Portanto, cada empresa terá um encarregado de segurança que, por defeito, será também ele próprio o ponto de contacto com a própria agência NSPA. Para além disso, a empresa vai ter necessidade de encontrar nas suas instalações um espaço onde instale um posto de controle. Neste processo de credenciação, há um momento em que o gabinete vai até à empresa no sentido de fazer uma inspeção ao local para perceber se cumpre as funções de posto de controle e os requisitos de posto de controle. E o tal passo extra que há pouco falava, que por vezes pode ter interesse e pode ser necessário, mas não me parece que hoje aqui, para as empresas que hoje estamos aqui a falar, seja o caso. Finalmente, gostava aqui de partilhar convosco algumas dicas, algumas sugestões, recomendações que gostamos de fazer e que resultam um pouco daquilo que tem sido a nossa experiência de interação com a NSPA e com as empresas que também já estão lá e com outras que estão a fazer este caminho de inscrição e de credenciação no Gabinete Nacional de Segurança. Uma primeira ideia tem que ver com o perfil atualizado e detalhado. Como eu vos disse, a empresa tem que se inscrever na plataforma, há algo que se chama o NATO Source File e, portanto, esta inscrição deve ser muito bem feita, porque é a partir da forma como esta inscrição é feita que depois as solicitações vêm ter com a empresa. A empresa tem que dizer muito bem o que faz, tem que dizer já o que é que já fez, que operações é que já fez, que investigação faz e desenvolvimento faz, qual é a sua capacidade financeira, que tipo de parcerias tem. É também muito relevante que seja muito bem clarificado quem são os seus responsáveis, quem são os seus pontos oficiais de contacto e qualquer
atualização na dinâmica da empresa, ela deve ser comunicada à NSPA. E, portanto, esta atualização permanente de informação junto à NSPA é muito importante e nenhuma empresa se deve coibir de interagir com a plataforma. Portanto, a plataforma, a organização agradece e é muito recomendável que com frequência as empresas transmitam informação, fluxo da sua dinâmica, de tudo aquilo que vai acontecendo, porque isso vai fazer com que a empresa esteja viva e esteja depois mais em cima dos radares. Uma outra recomendação que estávamos aqui de vos dar nota tem a ver com a própria monitorização de oportunidades. A NSPA divulga, por vezes no site, por vezes não é no site, é só para quem está inscrito e, portanto, recebe já informação muito customizada. A NSPA divulga as Finding Business Opportunities, as FBO, e também depois mais à frente já as Requests for Proposals, que é já uma fase mais adiantada. E, portanto, isto é um print screen que foi feito este fim de semana, creio eu, que fizemos este fim de semana, onde fomos buscar, por exemplo, algumas das FBOs que neste momento estão disponíveis. Portanto, isto é algo que é uma intenção de vir a fazer compras. Ainda não é já um processo formal de compra, de concurso, mas é aquilo que a agência já procurou reunir e de solicitações dos seus Estados-membros ou dos seus comandos e identificou que, provavelmente nos próximos meses, e está ali dito em que mês, é que é expectável, vai lançar concursos para estas áreas. O que isto permite também algum trabalho, algum tempo para que as próprias empresas possam então preparar a sua proposta para ir depois ao concurso. Portanto, isto é então outras oportunidades, que é já quando é pedida à empresa que apresenta as suas próprias propostas. Uma outra recomendação que nós fazemos às empresas portuguesas é que participem nas Bidders Conferences. Há alguns concursos onde são marcadas reuniões presenciais no Luxemburgo, onde é possível falarmos com os responsáveis por esse concurso em concreto, para perceber mais detalhes sobre o mesmo, fazermos perguntas, esclarecermos dúvidas e, portanto, desafiamos sempre as empresas que estão nestes processos concursais a irem a estas Bidders Conferences. Finalmente, é muito importante, a nosso ver, as empresas conhecerem bem todo este ecossistema, porque efetivamente a inscrição propriamente dita, ela acaba por ser relativamente fácil e é barata, como vos disse, é gratuita, no caso da NSPA, e quanto à credenciação no Gabinete Nacional de Segurança é inferior a 1.000 euros, mas não basta a inscrição, é nós depois percebermos como é que tudo isto funciona. Portanto, desde logo, é importante, por exemplo, as empresas portuguesas terem um contacto permanente com o nosso polo. Portugal, assim como todos os países membros da NATO e da NSPA, tem um gabinete que o representa na NSPA. Tem um polo, portanto, uma antena do Ministério da Defesa de Portugal, que está no Luxemburgo, tem lá uma equipa, e essa equipa está lá a representar Portugal, ao Serviço de Portugal, e, portanto, nessa medida também ao serviço das empresas portuguesas, e, portanto, é sempre muito importante criar uma dinâmica de relacionamento com o polo português na NSPA, e ele próprio também deve sempre ir conhecendo o que é que a empresa vai fazendo, quais são as últimas novidades da sua atividade. É também importante, dentro deste ecossistema, então, como eu tinha dito há pouco, conhecer quem são os prime contractors, perceber de que maneira é que podemos vir a integrar as suas propostas nos concursos da NSPA. E também já tem havido algumas situações em que, ao conhecer-se prime contractors, vamos fazer negócios junto de outros clientes. Há aquele caso de escola que nós gostamos muito de dizer porque aconteceu, foi uma empresa de rolhas, a NSPA não compra rolhas, mas a verdade é que uma empresa de rolhas conheceu uma empresa que vendia vinho, a empresa americana que vendia vinho da Califórnia para as messes do Exército e das Forças Armadas dos Estados Unidos, conheceram-se e a partir desse momento em que se conheceram,
passou a ser a rolha portuguesa que está na garrafa do vinho da Califórnia, que está a ser servido nas messes dos Estados Unidos. E, portanto, esta empresa de rolhas não está a fazer contratos com a NSPA, mas foi por ter estado e por estar na NSPA que pôde conhecer essa grande empresa americana que vende vinho. E, portanto, esta perspectiva também é importante para entendermos o que é este ecossistema. E, finalmente, só mesmo mais uma outra informação, ou uma sugestão, é que, de facto, e tem a ver com este ecossistema, é importante as empresas perderem a vergonha, no sentido de esta agência quer saber o que elas fazem, portanto, nós devemos ir ao Luxemburgo, devemos passar informação, devemos pedir reuniões aos Estados-membros da NATO e sempre aí por via da NSPA e por via do nosso polo que está lá, é sempre uma vantagem adicional. E, portanto, vou terminar esta intervenção, fico naturalmente... desculpem, gostava só aqui de vos dar nota ainda de mais uma recomendação, mesmo para terminar, aqui com umas bandeirinhas, é que por vezes, e tem a ver com as deslocações ao Luxemburgo também, a NSPA promove dias da indústria e dias também dos países. Aqui, por exemplo, neste mundo um pouco imprevisível das agendas que nunca são certas, mas isto era uma informação que estava ontem na NATO, estão previstos para janeiro de 2021 e fevereiro de 2021 encontros da indústria norueguesa e da indústria da Eslováquia lá. E, portanto, é um momento em que empresas destes países estão lá, vão falar com os países NATO que compram e que também estão lá. E, portanto, assim como estes países têm estas oportunidades, Portugal também promove frequentemente estes dias. Isto são outros eventos recentes que terão acontecido, estavam também nas indicações dadas pela NATO. E pronto, o último Industry Day de Portugal foi em 2016, mas quase todos os outros países o fazem, Espanha, República Checa, Bélgica. Portanto, é uma dinâmica que é sempre boa acontecer e recomendamos sempre às empresas que também não deixem de participar nestes eventos. E, portanto, mesmo para terminar, dar-vos nota que uma forma de internacionalizar as empresas é estarem aqui nesta NSPA. O estar aqui só por si não é garantia de negócio, mas é pelo menos uma maior aproximação, uma maior capacitação para poder fazer negócio. E assim termino esta breve intervenção, fica naturalmente ao dispor das vossas perguntas hoje ou num outro dia qualquer. Obrigado. Isso mesmo, doutor. Muito obrigada. Muito obrigada pela extraordinária apresentação e é sem dúvida que a escala de uma instituição como a NATO reveste-se de uma oportunidade de exportação muito importante para as nossas empresas. Como disse no início, terão a oportunidade de colocar todas as vossas questões através desta plataforma no nosso chat e eu já recebi aqui algumas questões para lhe colocar, doutor. Uma das questões foi: as compras da NSPA são localizadas ou geridas centralmente? As compras são geridas centralmente, portanto, tudo é feito no quartel, digamos assim, general da NSPA, portanto, a estrutura está lá. Os requisitos são definidos pelo cliente da plataforma, portanto, vou dar um exemplo que até tem a ver com Portugal e com um elemento de natureza militar. Portugal, por exemplo, tem necessidade de mudar a sua arma ligeira. Podia o Estado português, o Ministério da Defesa, lançar esse concurso público internacional para virem aqui os fornecedores de armas ligeiras apresentar as suas propostas e depois nós decidíamos. Entendeu não o fazer. Portugal confiou à NSPA a condução desse concurso e desse processo. O que é que Portugal faz? Define os requisitos. Portanto, os requisitos são definidos pelas Forças Armadas Portuguesas, pelo Ministério da Defesa Nacional, e são esses requisitos que depois são entregues à NSPA, para que a NSPA depois vá, junto da indústria, dizer que há este cliente que quer isto com estas características. Aquela perspectiva da consolidação também é aqui muito importante, porque pode-se dar o caso que no ciclo de planeamento um outro Estado-membro possa também estar a passar por esse processo de substituição de arma ligeira. Portanto, em vez de estarmos à procura de 100 mil armas, poderemos estar à procura das 100 mil portuguesas, mais de 300 mil espanholas, e estamos em um efeito de escala muito interessante que depois vai, no final do dia, significar menores custos para o comprador, não é? Para o cliente da plataforma.
temos aqui outra questão. Que tipo de requisitos coloca a NATO para as compras? Qualidade, certamente, mas além disso, sustentabilidade, proteção da informação, sistemas de gestão, softwares específicos. Tudo, eu diria que tudo. Portanto, estamos aqui a falar de uma agência que cumpre tudo o que são os requisitos de ponta no âmbito do procurement e das compras em termos internacionais. Portanto, tudo o que seja proteção é essencial. Portanto, ela dá muito valor ao que isso significa. Há também muito cuidado em perceber de que forma é que a empresa se posiciona nas suas relações com países que não são NATO. Portanto, há alguns cuidados na forma como são selecionadas estas empresas, que vão para além do tal preço, não é? Do preço. Ou seja, o preço aqui é importante, mas não é, a qualidade é também determinante e há, de facto, outros fatores que também são aqui tidos em conta. Muito bem, temos aqui outra pergunta. Poderia dar uma indicação de custos para a entrada na plataforma, incluindo eventuais investimentos que a nossa empresa tenha de fazer em licenças de software ou outros? Eu diria que quanto a software não tem que, nesta fase de inscrição, não tem que custos especiais. Portanto, aquilo que tem já, uma empresa que quer estar nisto, já cumpre. A inscrição é gratuita, portanto, também por aí não há custos acrescidos. Onde depois poderá ir haver custos, e esses são os decorrentes de uma política comercial da empresa, é no sentido de fazer todo o business intelligence e no sentido de ir fazer apresentações a potenciais clientes. Portanto, aí naturalmente vai haver custos. Mas do ponto de vista de estar no sítio certo, à hora certa, não há custos. Esta inscrição é gratuita. E aqueles que decorrem da credenciação no Gabinete Nacional de Segurança, eles são inferiores a 1.000 euros. Portanto, há um pedido inicial de 350 euros, depois com o pedido de inspeção ao local 500 euros, portanto ficará sempre abaixo dos 1.000 euros. Isso é importante agora nesta fase. Também é muito importante, de facto. Outra pergunta. Fabricamos contraplacado de madeira, entre outras aplicações de material de construção, MP para embalagem, etc. A NSPA faz consultas ou concursos sobre estes materiais? Como tomar conhecimento e concorrer? Eu diria que, em primeiro lugar, para tomar conhecimento deve estar inscrita na plataforma. Isso é o primeiro elemento que esta empresa deve ter em conta. Depois, parece-me, da minha experiência, que poderá não fazer uma consulta direta para comprar esse elemento, mas temos a certeza que há concursos em que vai haver concorrentes que vão ter necessidade de ter esses elementos na sua proposta a apresentar à NATO. E, portanto, eu diria que essa empresa deve estar aqui na plataforma e, ao estar aqui na plataforma, vai conhecer quais são outras empresas que vão precisar desse seu contraplacado, porque vão concorrer a obras de construção, de quartéis, de acampamentos nos países do norte da Europa ou nos países mais do leste da Europa. Vamos então a outra pergunta. Qual o top 10 ou top 5 das empresas portuguesas fornecedoras da NSPA? Essa é uma pergunta que teríamos que recorrer aqui ao PowerPoint, porque há pouco já aqui foi referido. Se calhar se podíamos, e com a ajuda aí da Regi, voltar a esse PowerPoint, porque tínhamos lá o top das empresas portuguesas que têm estado aí a fornecer a NSPA. Penso que no final da sua apresentação. Muito bem, mas no fundo aquilo como vos tinha referenciado, fundamentalmente são então ainda empresas muito ligadas a bens militares. Portanto, a tendência de 2013 a 2019 foi essa. Olha, aqui temos, vamos então já aqui ver se chegamos a esse slide. Vamos ser rápidos, vamos andar para a frente, espero não estar a enjoar ninguém que esteja aqui pedindo desde já desculpa por esse facto, mas vamos aqui aos números portugueses, porque aí vão ter a oportunidade de ver as empresas. Permita-me só que me levante. Sim, claro. Só para até porque a sua apresentação gerou muito interesse e perguntas e, portanto, temos aqui, portanto, esta é a lista das empresas portuguesas que conduziram àqueles 332 milhões de euros de vendas, como podem estar aí a verificar
portanto, esse está aí por ordem decrescente, digamos assim. Portanto, à frente tem as OGMA, que são as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Portanto, claramente percebemos, olhar para isto, que é fundamentalmente material militar que estava ainda aqui, neste ranking. Muito bem, temos aqui muitas perguntas, vamos ter que selecionar, não podemos fazer todas, porque não teríamos de estar aqui a tarde toda para as colocar. Uma outra. Já temos um motivo para a IMP fazer um novo... Exato, uma apresentação específica só neste sentido. Não, porque a parte de investimento é muito importante e as pessoas, acima de tudo, precisam destes parceiros para criar networking e conhecimento entre as empresas. Fabricamos mobiliário de escritório, partições e arrumação, entre outros. Este tipo de produtos, móveis e iluminação, também são comprados neste sistema? São, claramente são. Tive ainda a oportunidade na semana passada de andar a olhar porque é que tem sido os últimos 5, 6 meses de procuras da NSPA e aquilo que aí está referido para essa empresa, claramente estava lá a ser procurado. Creio que estavam a ser feitos novos quartéis, se não estou enganado, era num dos países bálticos e para os quais o que estava a ser pedido integrava também esse tipo de equipamentos. Portanto, diria que é uma empresa que deve estar nesta plataforma. Uma outra, é viável a inscrição de um grupo de empresas com várias valências a concorrerem em conjunto? Não. Como cabeça de concurso, mas depois valendo-se parceiros da sua confiança? Não. Valendo sim, é importante, mas do ponto de vista da NATO, a NATO o que quer é uma entidade por contrato. Portanto, quem vai aparecer no contrato é apenas uma empresa. Mas já que essa situação está a ser colocada, ela também é relevante e permite-me só aqui dar aqui uma chega que não foi oportuna a dar anteriormente, que é as tais empresas que não são elas contratantes, mas que acabam por ser, por exemplo, subempreiteiros ou que acabam por fornecer quem ganha um contrato. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa alemã ganha uma obra para fazer um quartel na Letónia. Essa obra também passa pelo seu equipamento. Portanto, nomeadamente, tem que instalar as camas, as mesinhas de cabeceira, as secretárias de todos os militares que vão estar lá a ocupar esse espaço. Quem vai depois vender as madeiras, as secretárias, as camas para esse quartel, são empresas, e portanto para essa empresa alemã que depois vai fornecer à NATO, são empresas que elas próprias também têm que estar credenciadas no seu Gabinete Nacional de Segurança. Nomeadamente, de alguma forma, nem poderão entrar no quartel, que é um espaço reservado. Portanto, há esta dinâmica que são estas empresas que não são as que estão no contrato, mas que vão participar na execução do mesmo, elas próprias já devem estar inscritas na plataforma e devem estar também credenciadas no Gabinete Nacional de Segurança, porque de outra forma não podem depois participar. Há um caso até que está aqui a decorrer em Portugal, muito recente, provavelmente muitas das pessoas que estão aqui a seguir nos conhecem, ali em Oeiras, Portugal está, a pedido da NATO, ficou com a responsabilidade de construir a nova escola de comunicação, ou de comunicações e transmissões da NATO. Foi a Mota-Engil que ganhou esse concurso. Naturalmente que há muitos subempreiteiros que estão e estiveram nessa obra. Essas empresas subempreiteiras, muitas delas também portuguesas, tiveram que credenciar-se elas próprias, os seus responsáveis e até alguns dos seus colaboradores no gabinete, para poderem depois aceder ao perímetro militar onde estava a ser feita a obra. E, portanto, é relevante o conhecimento deste ecossistema e as empresas estarem lá dentro. Porque, por vezes, depois, estas dinâmicas são todas muito rápidas e conhecemos também já, pelo menos, 2 empresas que podiam ter ido a um concurso e podiam ter ido ganhar dinheiro e não o conseguiram porque não estavam credenciados no Gabinete de Nossa Segurança, que levava algum tempo a fazer esse processo e, portanto, não foram a tempo de depois fornecer quem tinha ganho um contrato. E, portanto, nós recomendamos muito às empresas que se preparem com tempo, devidamente. Fica aqui um bom conselho nesta fase. Uma última pergunta. Temos negócios na China, Médio Oriente, Israel, além dos mercados europeus mais tradicionais. Até que ponto será isso uma barreira à inscrição na plataforma? Eu acho que, por defeito, não há barreiras à inscrição na plataforma. E, fundamentalmente, eu acho que deve funcionar aqui muito o princípio de verdade. Ou seja, o que deve é ser dito, o que a empresa faz e o que a empresa fez. O pior que pode acontecer é, em determinado momento,
a NATO e a NSPA irem perceber que, afinal, havia um outro histórico, havia um outro track record da empresa que não tinha sido sinalizada à plataforma. E, portanto, por vários motivos, tudo deve ser dito. E depois, no momento certo, a plataforma saberá ajuizar a oportunidade e a conveniência de ter até existido essas ligações, porque não conheço o caso em concreto, mas poderá haver situações em que o conhecimento de um território como a China e da China poderá ser até uma mais-valia para a própria NATO ter empresas que também já estiveram lá. Portanto, diria que então, por defeito, mesmo que tenham estado na China e que estejam na China, na Rússia, não é por isso que não devem estar nesta plataforma ou que estão proibidas de estar ou que estão numa lista negra de qualquer coisa, não é? Muito bem, e estará disponível então também no site da AIMP toda esta informação que foi agora aqui exposta, portanto poderá ir lá e esclarecer todas as suas dúvidas. Dr. Paulo Cotileiro, muito obrigada pela sua por esta excelente oportunidade que nos deixou para todos os empresários do setor também poderem ter conhecimento de como poderão participar em todo este processo. Passo agora a palavra ao Dr. Vítor Poças, que nos irá fazer a apresentação dos resultados do projeto Interwood Furniture, assim como outros projetos que a AIMP tem vindo a desenvolver, dando cumprimento ao que é a sua missão enquanto associação empresarial. Tenho a palavra ao Sr. Presidente da AIMP, Dr. Vítor Poças. Bom, muito bom dia a todos, a todo o auditório. Eu quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, o professor Dr. Eurico Brilhante Dias, pela excelente abertura que nos fez e que eu darei a oportunidade de, no final desta manhã, também repetir, porque sei que foi muito cedo e, portanto, alguns de vós não tiveram a oportunidade de ouvir. Quero agradecer a todos que estão a assistir a partir de casa ou das vossas empresas realmente a estas exposições absolutamente fantásticas. Eu estou maravilhado com este dia que nos está aqui a acontecer. Em boa hora nós decidimos optar por esta plataforma tecnológica que nos permite estar tão próximos e a fazer uma apresentação realmente tão quente. Quero agradecer também à Maria do Carmo, ao Departamento de Marketing da AIMP, a todos os técnicos aqui presentes, aos funcionários da AIMP que estiveram envolvidos nisto, à Ana Viriato e também aos apresentadores desta manhã, realmente todos brilhantes, o meu ex-professor da Universidade Católica, o professor Jaime Quezada, o professor Cruz Rodrigues, que é uma presença assídua nos nossos projetos, e também o Paulo Cotileiro, que nos encheu a alma de vontade em entrarmos para esta plataforma. Eu, de resto, quero-vos dizer que tive a oportunidade de estar com o Dr. Paulo Cotileiro já a conversar sobre isto e a AIMP está disponível naturalmente para apoiar e financiar no âmbito do projeto Interwood and Furniture. Também iremos fazer este pedido ao Compete e à ICEP para poder apoiar as empresas a entrar nesta plataforma, porque além dos custos que o Paulo Cotileiro referiu, naturalmente, há outros encargos que têm mais a ver com aquilo que é a consultadoria e uma boa entrada, e uma entrada inteligente, e às vezes, como ele referiu aqui, há um conjunto de informação que ou é bem colocada, ou é bem inserida, ou é bem acautelada, ou depois também as coisas não funcionam. E, portanto, é uma conversa que temos estado a manter e, portanto, espero que, se algum de vós, e já sei que são muitos, porque realmente foi uma audiência fantástica esta apresentação do Paulo Cotileiro, que se estiverem interessados em entrar para esta plataforma, falem com a AIMP e tentaremos enquadrar e procurar o melhor enquadramento de financiamento desta entrada. E por falar em financiamento, quero também agradecer ao Compete, à ICEP, designadamente à Fileira Casa, por todo o apoio que também nos têm dado, e ao IAPMEI, ao IFP, a todos vós, que realmente têm estado connosco, e o setor merece, como vou acabar de vos apresentar. O setor representado pela AIMP e também por outras associações, mas realmente a AIMP é uma associação de fileira, uma instituição de utilidade pública fundada em 1957 e é representativa de todas as indústrias de base florestal, exceto o papel, celulose e cortiça. Hoje nós somos cerca de 6 mil empresas, cerca de 55 mil postos de trabalho. Em 2019 atingimos 2,6 mil milhões de euros de exportações, com um saldo da balança comercial na casa dos 607 milhões de euros. Nós estamos representados nas principais confederações europeias, na CEBOA, na EFIC, na FEFPEB, na EPAL,
e depois em Portugal também na APSER, no EMBAR, na CPCI, etc. Todas estas que estão aqui a ver, e fazemos, de facto, honramos o nosso compromisso de estar em outras confederações e associações que realmente também nos apoiam, quer em sede de representatividade, quer em sede de informação e de conhecimento. A AIMP, deixo também aqui uma mensagem importante para qualquer um de vós, os associados. Nós temos a direção, o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral, como estão aqui a ver. E depois temos 5 divisões subsetoriais, portanto nós representamos o setor desde a fileira, desde o corte, na floresta, a primeira transformação, as serrações, embalagens, os painéis, os derivados de madeira e energia de biomassa, as carpintarias e afins, o mobiliário e afins, e as exportações e importações. E dentro de cada uma destas divisões há um presidente, um vice-presidente e um secretário, e o presidente de cada uma destas divisões é, por inerência, membro da direção da AIMP, que depois também terá um presidente, neste caso eu. Cada uma destas divisões tem um secretário técnico para apoio direto, e depois temos, digamos, os órgãos internos da AIMP, aqueles que são os órgãos funcionais, os departamentos funcionais, que prestam serviços especializados em cada uma das áreas, obviamente com o Departamento de Produção aqui com maior enfoque, porque lidera toda a produção e toda a atividade de apoio às empresas, mas depois também os outros departamentos, desde o financeiro ao marketing e comunicação, à formação. Portanto, todos estes departamentos têm que estar ao jurídico e de recursos humanos extremamente importante, porque damos um apoio permanente às empresas, continuado ao longo do ano, e, portanto, esta é a nossa estrutura e modelo de funcionamento. Os nossos projetos são financiados, como vos disse, pelo Compete 2020, pelo Portugal 2020, pela União Europeia, e também aqui se enquadram os projetos conjuntos, aqueles em que as empresas suportam os encargos atualmente nos 50%, espero que esta percentagem aumente rapidamente, porque a situação em que se encontra o país exige que as comparticipações dos fundos comunitários sejam superiores, e depois também outros projetos SIAC, como é o caso do Associative Design, e outros que também já teremos a oportunidade de falar. A AIMP executou alguns projetos e tem executado projetos fantásticos no domínio da capacitação e da qualificação, como foi o caso, e da certificação, como foi o caso deste EcoWood and Furniture, em que tínhamos 30 empresas para apoiar, apoiámos 31, e realmente foi um projeto que visava a certificação em PEFC, FSC, também a questão das urnas CNUF, a gestão pela qualidade, a ISO 9001 e a ISO 14001 na área ambiental, e portanto foi fantástico, um projeto também que correu muito bem. Temos este grande chavão da AIMP, que é o Winterwood and Furniture, o tal projeto conjunto de apoio à internacionalização, que hoje aqui estamos a encerrar também, um deles, fazer este seminário final de encerramento, e como podem ver, a AIMP orgulha-se de sempre ter apoiado mais empresas do que aquelas que estavam previstas em candidatura, e termos feito um trabalho notável, como podem ver neste quadro, de 70 empresas a apoiar 115, de 90 a apoiar também 104, e este projeto que ainda está agora a terminar, com números frescos, de 112 empresas, eu não sei se estou a ver bem, e temos um novo projeto, que já estão a ver na última coluna, que é o que está agora a arrancar, e portanto que todos vós terão a oportunidade de também apresentarem-se à AIMP, aceitarem os nossos convites, irem connosco nas missões de negócio, nas feiras, que realmente está difícil encontrar essas plataformas, mas como disse o Sr. Secretário de Estado hoje de manhã, há 3 vertentes que são fundamentais. Temos a vertente da presença física, da presença digital e também da capacitação dos recursos humanos para estarmos de uma forma mais capacitada na tal exportação inteligente, que hoje o professor Jaime Quezado também aqui falou sobre isso, e portanto temos que estar preparados para estar na internacionalização, e temos que inventar canais, como este aqui, inventar um canal que existe, mas que certamente muitas empresas desconheciam, e que hoje viemos aqui dar aqui à nossa televisão, digamos, esta NSPA, e haverá outros caminhos para percorrer. Temos aqui uma listagem das missões, das feiras que nós participamos no âmbito do Projeto 102, o Winterwood and Furniture 2015-2016, com 27 ações, 115 empresas apoiadas e 15 mercados alcançados. Como veem, muitos deles
da fileira casa, outros um bocadinho mais ligados um pouco à construção, mas a construção também é a fileira casa e, portanto, é a decoração e, portanto, nós temos estado nestes mercados todos aqui ao longo dos anos. No projeto 24686, o Interwood 2016-2018, vejam, 32 ações, 104 empresas apoiadas e 15 mercados alcançados. É um orgulho para mim muito grande, como Presidente da AIMP e para a direção toda da AIMP, estar a fazer este trabalho que mais à frente vamos ver os resultados que tem apresentado. O Interwood 38091, o 1820, que está agora a terminar, desgraçadamente este ano foi mau, cortou-nos as pernas para aquilo que nós tínhamos projetado para este ano. Mesmo assim, nós vamos conseguir executar este projeto com 72% ou 73% de taxa de execução, naturalmente muito empurrado pelos anos anteriores, porque este ano, fora o janeiro e o fevereiro, foram realmente muito maus, mas temos feito o possível e realmente o possível tem dado alguns resultados. Temos este projeto SIAC, que é a maravilha das maravilhas, que eu costumo dizer, o Associative Design, the Best of Portugal. Nós acabamos de chegar no Dubai de uma missão, de uma mostra absolutamente fantástica, com presenças, visitas ao nosso stand na casa dos 300, 400 e atingimos no sábado 1062 pessoas, também no domingo, também mais de 600 pessoas e, portanto, isto foi muito bom, as empresas quiseram arriscar connosco e nós não tivemos medo do Covid, nem meio Covid. Nós saímos de casa e fomos à procura de novos mercados, novos clientes, porque realmente, se estarmos em casa, não vendemos. E realmente chegar ao Dubai e ver que digamos, num evento, o Dubai Design Week, e vermos que poucos países lá estávamos nós, a Suíça e o Reino Unido, porque os outros tiveram medo, ficaram em casa. E eu costumo dizer que quem tem medo compra um cão e, portanto, aqui nós não tivemos medo, nós fomos mesmo para cima do mercado e fomos lá com uma missão de negócios a acompanhar e as empresas vieram todas muito satisfeitas, fizeram realmente contactos que vieram maravilhados e quero-vos dizer que já me está hoje e ontem a trabalhar para fazermos já outra mostra naquele mercado, porque aquele mercado é um mercado ainda com algum dinheiro e, portanto, queremos fazer uma mostra que estávamos a tentar ao Oman. Oman não é possível porque não há vistos de entrada, mas vamos tentar fazer em Abu Dhabi e pelo menos por agora. Temos agora o Formwood, que foi um projeto financiado a 100%, 90% de fundos comunitários e 10% pela AIMP, e realmente também apoiados as 40 e tal empresas que estavam inscritas e, portanto, também hoje foi aqui referido, que também pelo Sr. Secretário de Estado, que também as empresas têm que se capacitar e para ter uma exportação inteligente, elas têm que estar capacitadas e preparadas para realmente irem para o mundo internacional. Eu hoje de manhã assisti hoje na net uma publicação de um colega meu de uma confederação, de uma associação europeia com género da AIMP e vi um gráfico que me deixou olhar e me dizia que Portugal está na cauda da percentagem de países que ensina 2 línguas no seu ensino. E fiquei admirado porque há muitos países estrangeiros, portanto, que ensinam 2 línguas estrangeiras no seu ensino. E Portugal ainda tem dificuldade no domínio da linguística, não obstante nós sabermos que somos bons a falar inglês, a maior parte das empresas tem domínio do inglês, mas o inglês muitas vezes não é suficiente. E vemos que há países que apostam muito nas línguas e, portanto, este Formwood também pode ser aproveitado para isso. Ele agora chegou ao fim, está em fase de encerramento. Temos aqui uma coqueluche também fundamental que está neste momento em execução, que é o Innowood and Furniture. Este projeto tem 5 eixos. Tem o eixo da indústria 4.0, que será, obviamente, o futuro da nossa indústria, designadamente a de mobiliário, passa por esta implementação do 4.0. Tem um eixo dedicado ao marketing digital, portanto, o Sr. Secretário de Estado também falou na presença digital e nós temos que ampliar e agora, às vezes, há empresas que nós demoram a aprender ou demoram a querer, mas nós, desculpem que vos diga, nós vamos continuar a ser resilientes e dizer-vos que é importante o mundo digital. Nós sabemos, o mundo hoje é um mundo muito digital e então agora que as feiras não são possíveis realizar fisicamente, nós temos que apostar nesse domínio. Temos um Wood Lab que tem realmente mais na área da investigação nas madeiras, tem lá um eixo que estamos a fazer investigação para demonstrar à União Europeia que as madeiras tratadas em autoclave não necessitam de fazer o HT, o Heat Treatment,
para matar o nemátodo. Ora, vocês vejam que estamos aqui a ver. Isto é um projeto de 1.700.000 euros de investimento com um incentivo a fundo perdido de 702 mil euros. Meus senhores, só este eixo, se nós o conseguirmos demonstrar à União Europeia que não é necessário fazer HT para as madeiras que são tratadas em autoclave, nós estamos a falar de poupança de milhões e milhões de euros por ano das empresas que exercem esta atividade. E não só em Portugal, como também na Europa, porque se isto depois for adotado, é o mundo do associativismo, trabalhamos para uns, acabamos por beneficiar todos, mas enfim, os custos desta atividade, mas realmente, se nós conseguirmos demonstrar que o choque térmico, que o tratamento em autoclave é suficiente para matar o nemátodo e não precisa de HT, é um ganho e uma revolução fantástica no setor. Temos depois um eixo, que é o registro de marcas por IP, registro de marcas, patentes, logotipos e desenhos, que também estão muitas empresas a aderir, e quero-vos dizer, temos já algumas empresas a registrar patentes também fundamentais, e temos uma outra última, que é a economia circular. Eu acho, nós hoje já falamos aqui, isto vai passar tudo por aqui, eu tenho falado muito sobre este tema, na comunicação social, etc. Mas realmente nós não podemos continuar a viver da produção de bens a partir de matérias-primas virgens. Nós temos que reciclar e então o R na nossa indústria do reutilizar, do recuperar, do reciclar e da reutilização dos produtos e esta reciclagem é realmente, absolutamente imprescindível no nosso setor, que é um setor verde e que é um setor que, por excelência, tem que estar na fila, na cabeça do pelotão desta indústria da economia circular. Temos agora um projeto que depois a engenheira Joana irá apresentar também durante a tarde, que é o Qualify Wood and Furniture, onde se integram diversos eixos que hoje aqui realmente a AIMP está a acertar em cheio, porque percebeu e toda a gente percebe que são eixos absolutamente fundamentais. O promover estruturas financeiras mais equilibradas e, portanto, nós temos que demonstrar ao mercado financeiro que este setor é bem melhor do que aquilo que nos querem, para onde nos querem empurrar. As nossas empresas e os nossos empresários são sérios, cumprem e há por aí muito mais setores com muito menos performance financeira, portanto, nós somos merecedores de financiamento. Vamos fazer uma requalificação e reconversão profissional para a indústria da madeira. Nós vamos trabalhar, justamente como dizia o Sr. Secretário de Estado, olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas, para os nossos trabalhadores, significa termos uma preocupação com a sua requalificação, com a sua profissão, com a designação da sua profissão, com os seus conteúdos profissionais e, portanto, nós vamos também melhorar esse aspecto da requalificação e dar realmente um trabalho que vamos fazer com os sindicatos do setor, no sentido de demonstrar aos jovens que este é um setor atrativo e que lhes pode oferecer um bom futuro. O roteiro para a captação e retenção de jovens talentos também vai ser hoje apresentado aqui também de tarde pela doutora Catarina. Um guião para a qualificação de PME para o Clube de Fornecedores da NATO. Já estão a ver, temos aqui este eixo. Portanto, o Dr. Paulo Cotileiro sabe que vai trabalhar connosco neste eixo, porque realmente ele é fundamental e vocês hoje perceberam aqui, demonstramos aqui que realmente é fundamental nós estamos na NSPA. E depois temos uma representação e promoção da marca de certificação Good Ship. Como veem, é muito importante nós estarmos também certificados com os nossos produtos e a AIMP tem vindo a fazer este trajeto da certificação, da melhoria da imagem, dos produtos certificados, porque é um caminho que queremos seguir. Queria-vos deixar aqui uma nota para a nossa escola, que eu costumo dizer, o CEFPIM, o Centro de Formação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, que é um centro de formação protocolar com a administração repartida entre o IFP e a AIMP. Ele teve fundação nas instalações da AIMP em 1964, quando a AIMP ainda era o Grêmio Nacional das Indústrias de Serração de Madeiras.
Depois criou a Escola de Limagem e Afinação de Máquinas. Depois a escola foi declarada de utilidade pública em 1965 e em 66 foi homologado o protocolo para a criação do Centro de Formação Profissional para as Indústrias de Madeira. Em 1970 o Centro de Formação foi transferido aqui para as novas instalações na Zona Industrial do Porto, portanto em Ramalde, e depois em 82 é celebrado o novo protocolo com o Estado abrindo caminho à construção das novas instalações, onde se encontra agora em Lordelo, que são 10 mil metros quadrados. Nós temos um dos melhores centros de formação do setor de toda a Europa. E, portanto, em maio de 83 são inauguradas essas novas instalações. Queria só vos dar aqui um toque para perceberem que nós, entre 2016, 17, 18 e 19, fizemos à volta de 136, 139, portanto, 138, 137 e 147 ações de formação por ano. Tivemos um total de 2.293 formandos em 2016, 2.256 em 19 e 2.363. Nós às vezes não nos damos conta da dimensão deste centro e daquilo que ele ajuda e empurra às empresas, formando técnicos para trabalharem de forma mais qualificada e mais preparada. Com um volume de formação de 260 mil horas em 2016, 253 em 17, 222 em 18 e 275 mil horas em 2019. Portanto, meus caros senhores, meus caros colegas e associados, realmente este centro de formação está de parabéns. Nós temos também feito um trabalho de parceria na Zona Centro, com formação contínua na Zona Centro. Nós temos realmente uma pessoa fantástica na Zona Centro que cobre as empresas, que visita as empresas, que organiza ações de formação na Zona Centro, porque este centro está aqui em Lordelo, mas é realmente, recorram ao centro de formação e formem as vossas pessoas. Queria-vos dizer que do ponto de vista das exportações do setor, como veem, o setor atingiu em 2019 2.584 milhões de euros, portanto 2,584 mil milhões de euros de exportações, com um crescimento fantástico. Em 2010 nós estávamos em 1.552 e, portanto, nós crescemos 1.000 milhões de euros entre 2010 e 2019. É porque algo aconteceu e está a acontecer no setor. Ninguém passa exportações de 1.500 milhões para 2.500 milhões em 9 anos se não trabalhar. Se não trabalhar. É preciso trabalhar. E as nossas empresas têm trabalhado, pegaram na mala e foram à procura de novos mercados. Verdade. Porque a crise que assolou aqui este país realmente assim nos obrigou. Falta de consumo interno, falta de poder de compra interno, porque realmente este país precisa de crescer. Mas crescer a muitos níveis, muitos níveis. Precisa de crescer a muitos níveis. Lamentavelmente, as importações têm vindo nos últimos anos, designadamente a partir de 2015, cresceram em taxa superior às exportações. O que é mau. Mas, mesmo assim, nós continuamos a ser um setor superavitário entre as exportações e as importações deste país e deste setor. E, portanto, em 2019, nós apresentamos um saldo de 607 milhões de euros, sendo que nós, em 2013, salvo erro, ou 2014, chegámos aos 900 milhões de saldo positivo. E, portanto, há que pensar, a todos nós, cidadãos que compramos no estrangeiro, que mandamos vir de fora, e também às políticas públicas relativamente àquilo que é facilitar as importações em lugar de promover a produção interna ou de facilitar as exportações. E depois temos isto, meus senhores, temos uma perda de saldo de 900 milhões para 607 milhões. E no dia, todos os dias, em que quando o dinheiro sai de Portugal é superior àquele que entra, meus senhores, este retângulo, façam lá a redistribuição em que quiserem. Internamente temos cada vez menos. E para repor o dinheiro que sai a mais do que aquele que entra, temos que mandar vir emprestado. Portanto, isto não é política. Nós temos que ser superavitários nas exportações em todos os setores. Reparem, temos aqui um gráfico das exportações para o mundo, para a União Europeia e extra-União Europeia, e realmente nós temos crescido muito nas exportações dentro da União Europeia, mas também fora da União Europeia. E é muito bom saber que o total das exportações portuguesas em 2019, que foram na casa dos 60 mil milhões de euros, e este setor, com os 2,5 ou 2,6 mil milhões de euros, representa 4% das exportações de bens deste país.
respeitem-nos, nós também respeitamos. Mas queremos ser respeitados porque nós temos trabalhado para isso. Nós temos trabalhado para manter este ranking e as empresas portuguesas nunca foram tão importantes para o país como agora. E eu vou dizer isso logo à noite, numa entrevista que vou dar à SIC Notícias, porque realmente nunca na nossa história recente, dos últimos 40 anos, as empresas, o tecido empresarial foi tão importante para a economia portuguesa como agora. Hoje já vemos o Bloco de Esquerda dizer que as empresas são muito importantes. Epá, teve que aparecer um Covid para reconhecer esta evidência básica. Efetivamente, hoje as empresas são muito importantes. E aí eu não vou dizer muito mais sobre isto. As importações realmente têm vindo a crescer, como viram aqui, mais do que as exportações, mas mesmo assim a nossa taxa nós representamos 4% das exportações, mas só representamos 2% das importações. O que é muito bom, digam lá, é bom nós podermos dizer estes números, porque estes números realmente são bons, mas queríamos ser menos ainda, nós não queríamos ser 2, queríamos ser 1 ou 0 se possível. 0 é sempre impossível, mas queríamos ser menos, ter menos taxa nas exportações. Este ano, números mais frescos. Importa também dizer-vos que tivemos de janeiro a setembro de 2020 uma quebra das nossas exportações do setor de 16%. Claro está que as indústrias de madeira e obras de madeira caíram apenas 12%, porque estas dependem menos digamos, do consumo e dependem mais da construção civil, e todas aquelas que dependeram um pouco mais da construção civil perderam menos, mas o mobiliário, a colchoaria e a iluminação realmente perderam bastante mais e, portanto, esta compensação permitiu que a média do setor desse uma quebra de 16%. Mas quero-vos dizer que em final de maio, esta queda era de 25%, salvo erro. E, portanto, nós, a partir de junho, julho, agosto e setembro, viemos sempre a recuperar, quando nos deixaram trabalhar. Porque nós, em confinamento, até maio, perdemos brutalmente nas nossas exportações. E este é um dos setores que depende do trabalho, não depende da conversa fiada e dos PowerPoints e das intervenções. Depende das máquinas funcionarem e das máquinas fazerem produção, obviamente também com todo o acompanhamento e todo o conhecimento que este setor representa. E, portanto, não pode funcionar uma coisa sem a outra. Temos que ter muito conhecimento, muita preparação, muito estudo das tendências do design, muita forma de comunicar, muita melhoria, muita inteligência na exportação, mas temos que produzir porque nós somos uma indústria. Somos uma indústria. Bom, queria-vos dizer aqui que a AIMP teve o prazer de receber os prémios do Novo Banco em 2019, como sendo o setor estratégico, considerado o setor estratégico da economia portuguesa. Deu-me um grande prazer e uma grande honra receber este prémio em representação de todos vós, das indústrias da madeira e do mobiliário. Fomos também agraciados com o prémio Mobis e, portanto, muito obrigado a todos por esta magnífica manhã que aqui todos estamos a viver. Estou ao vosso dispor para todas as perguntas que me queiram colocar e depois, como vos disse, iremos dar a oportunidade de ouvirem a abertura que foi feita pelo Sr. Secretário de Estado, o professor Dr. Eurico Brilhante Dias, que realmente fez uma intervenção brilhante. Daqui agradeço, sei que ele está no Brasil, porque senão estaria connosco, mas está em representação de Portugal no Brasil. Não foi possível estar aqui connosco, mas ele esteve através desta grande oportunidade da tecnologia e depois, no final das perguntas, iremos ter a oportunidade de o ouvir de novo. Espero ter-vos a todos aqui pela tarde, porque a tarde promete, é uma tarde fantástica na área financeira, na área do good, das relações sociais, etc., e também em melhoria da imagem e atratividade do setor, como forma de reter talentos, e depois terminando também com o Dr. Paulo Mota Pinto, que nos vai aqui deixar alguma mensagem relativamente àquilo que pode ser o contributo do setor financeiro para alavancar o crescimento do mundo empresarial. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Temos aqui muitas perguntas, causou aqui algum efeito no nosso público. É normal. Porque toda a sua empolgação, já me estou a imaginar de maleta de Linda de Sousa aí pelo mundo fora a bater portas. E é assim, o português já tem isso escrito no seu DNA quase, não é? Claro.
Vamos então à primeira pergunta. Sabendo que ninguém pode neste momento fazer previsões rigorosas, qual é a perspectiva do Presidente da AIMP sobre o que espera as empresas portuguesas nos próximos meses, anos? Que estratégias recomenda e o que está a AIMP a fazer para apoiar as empresas a resistir, a reinventar-se, como sugeriram os oradores da manhã? Bom, essa pergunta é uma pergunta para um fórum. É uma boa pergunta, mas realmente... Vamos lá ver. O que eu espero das empresas? As empresas estão... o setor é muito diverso. E, portanto, não vamos ter uma realidade única para as empresas todas do setor. Mesmo hoje, uma das coisas que aliás, hoje de manhã falava com o professor Cruz Rodrigues, de manhã sobre isto, uma das realidades factuais com que nós vamos viver é a distorção, quer da concorrência, quer dos resultados, quer sociais até. Ou seja, desta pandemia vão resultar efeitos diferentes para empresas diferentes dentro do mesmo setor, realidades diferentes. Há empresas que até vão ganhar mais dinheiro e vão crescer as suas exportações. E há outras que não vão aguentar. Portanto, não posso dar-vos uma resposta de uma medida que seja uma resposta transversal a todos vós, porque cada um de vós vai ter resultados diferentes em função disto que vai acontecer. Desde logo, aquelas empresas que dependem mais do mercado do consumo direto e até mais do design, da decoração, de coisas que a determinada altura são um pouco mais luxuosas ou mais prescindíveis, não é? Podem ter impactos mais diretos e imediatos no curto prazo, porque há alguma retração da procura neste momento. Já as outras que trabalham mais com o setor industrial, aquele que ainda alimenta a construção civil e aquilo que quase não pode parar, essas empresas, enfim, podem aguentar-se um pouco mais nesta dinâmica. Ora, significa isto que todos, de uma forma geral, vão ter que fazer um esforço por estarem, como diria o Sr. Secretário de Estado, numa presença ou física ou digital próximo dos clientes. Eu vi isso agora no Dubai. Se nós não tivéssemos ido ao Dubai, diziam-me alguns clientes, Dr. Poças, se não tivéssemos vindo, não tínhamos feito os contactos que fizemos e o calor com que tivemos. E, portanto, não adianta. Nós vamos ter que ir com as malinhas, como fomos em 2011, procurar soluções. Eu já fiz aqui uma parte hoje. Eu trouxe aqui um exemplo de uma solução, pelo Paulo Cutileiro, de uma NSPA. Mas há outras. Esta não é única. Portanto, foi aqui um exemplo. E, portanto, a AIMP, da parte da AIMP, irá continuar a fazer um esforço de promoção, de aproximação aos mercados e ainda de preparação, certificação, qualificação das empresas. E é por isso que nós temos estes projetos. O Innowood and Furniture, que é um projeto muito mais de qualificação, e depois temos o Interwood e o Associative Design muito mais voltado para a promoção. Portanto, é este o caminho. Eu, da minha parte, vou fazer tudo, mas tudo, para fazer com que este setor não seja a cauda dos setores. Eu não quero ser um clube da segunda liga. Eu quero ser um clube, estar na primeira divisão e não quero estar nos últimos lugares. Quero estar lá nos primeiros lugares, lá como costuma estar o Futebol Clube do Porto normalmente. Portanto, quero estar lá nos primeiros lugares desta liga da economia portuguesa. E, portanto, para isso, nós temos que trabalhar. E, portanto, eu diria a todos vós, da parte da AIMP podem contar comigo, da parte do mercado vamos ter que o descobrir e que o procurar e a trabalhá-lo de uma forma muito mais digital, mas também presencial. Não tenham medo lá do Covid. O Covid, um dia destes, vai vir aí uma vacina e vai resolver o problema com algum tratamento. Se nós, entretanto, ficarmos em casa com o medo do Covidzinho e não formos, quando nós acordarmos, a nossa empresa já morreu. E todos nós sabemos uma coisa, porque vocês sabem melhor que eu. Fazer uma empresa, precisamos de anos. Destruir uma empresa, só precisamos de meses ou dias. E, portanto, meus senhores, não vamos virar a cara à luta, vamos enfrentar o problema de frente, saber que o temos e saber que vamos ir para a frente com a nossa empresa através da procura de soluções de mercados e de encomendas. Porque elas andem por aí. Agora, os mais preparados podem-nas apanhar. Não é? Podem-nas apanhar. Portanto, eu não posso vos dar uma varinha de condão para resolver o problema de cada um de vós. Estou-vos a dizer é que nós estamos na qualificação e estamos na promoção. E estamos na disponibilidade de ajudar dentro daquilo que nos deixem, que os fundos estruturais nos deixem e também conversar, obviamente, com o Compete, com o ICEP, com o Governo, porque me parece que é necessário aumentar as taxas de incentivo e flexibilizar o nosso apoio às empresas. Não nos parametrizem tanto, claro que os indicadores que fez esta ação, aquele coisa, fez não sei qual, não, deixem-nos ajudar.
Como diria o outro, deixem-nos trabalhar. E eu acho que é preciso nós trabalharmos por este setor, porque ele merece. Muito bem, temos aqui outra questão para si. Este setor tem muito a agradecer à IMP, nesta fase da direção do Dr. Vítor Poças. Os números que apresentam falam por si. A nossa empresa lançou-se no mercado internacional com o apoio da IMP e dos projetos. Por outro lado, a evolução das empresas que a IMP tem apoiado tem sido notável. Como vê o Dr. Vítor Poças essa evolução e como pensar acompanhar os novos desafios das empresas, já com mercados e clientes em mercados externos? A questão é, próxima fase, será o quê? Bom, como vos demonstrei, não foram aqueles meses em que nos obrigaram a estar confinados em casa, em que perdemos exportações, nós recuperamos rapidamente em junho, julho, agosto e setembro. Nós já estávamos a perder só 16% em setembro. E, portanto, eu estou convencido que a próxima fase, que é uma fase em que eventualmente nos possa aparecer a vacina e que nos deixem trabalhar, eu acho que nós vamos recuperar. Há uma coisa que a mim me vai provocar tristeza. Eu fico triste em saber que desde os confins, de anos para trás, este setor vai pela primeira vez apresentar um crescimento negativo nas suas exportações. Já não temos possibilidade de recuperar os 16% que perdemos até setembro. Já não temos. Não temos, não vale a pena. Agora, se eu chegar ao final do ano e perder menos de 20%, se perder 16, 17, 18 ou 15%, num contexto em que tivemos que parar as nossas empresas durante algum tempo, com os teletrabalhos e com os estados de emergência e etc., eu dar-me-ei por muito satisfeito. Compreendo perfeitamente que há empresas que não vão aguentar. Não adianta, porque há empresas que não vão aguentar. Mas há empresas que vão conseguir manter-se. E, portanto, agradeço as palavras que me foram dirigidas por este associado. Ele sabe que o apoio que nós damos é franco, é honesto, vamos até onde nós podemos, e é assim que eu gosto de viver a vida onde eu estou. No dia em que eu não estiver confortável, bato com a porta e saio da IMP, e, portanto, há de haver outro presidente que venha para cá fazer melhor, mas realmente nós temos feito o melhor possível. E podem contar connosco, venham cá. Costumo dizer que cada vez que um associado venha à IMP, leva qualquer coisa. Conversa comigo e eu tento lá procurar como é que eu posso ajudar. Ainda agora dei um exemplo, venham falar connosco, se querem entrar para a NSPA, venham vermos de encontrar soluções para ajudar a empresa a entrar para a NSPA. Agora, nem sempre é possível, porque esta gente do by the book e as regras e etc. limitam-nos a ajudar o quanto nós podíamos. Mas contem connosco para aquilo que for possível. Eu não devem compreender, acho que já ficou muito claro que vamos querer continuar a fazer marketing digital e presença física internacional, conforme disse o Sr. Secretário de Estado. E vamos também apostar na qualificação. Muito bem, tenho aqui uma questão para o Dr. Paulo Cotileiro. Todas as oportunidades são poucas nesta altura, em que a palavra de ordem é resistir e reinventar. Como vê a possibilidade de influenciar os nossos governantes e Ministério da Defesa para criar oportunidades de aquisições de materiais portugueses através da NATO ou outras organizações de que fazemos parte? Todos sabemos que há formas de influenciar os critérios a favor dos nacionais. Vamos puxar por Portugal, como outros países fazem? Eu acho que isso é muito importante e até entra um pouco naquilo que o Presidente Vítor Poças estava aqui a referir. Há que não ter vergonha e não fazer diferente do que os outros fazem noutros países. E, de facto, eu acho que, aos poucos, a administração pública portuguesa, a administração da defesa portuguesa, os seus máximos responsáveis, estão a entender que esta aposta, este trabalho com as pequenas e médias empresas é determinante também para a valorização da nossa própria defesa, porque verdadeiramente a própria independência, digamos assim, do país também passa pela própria sua sobrevivência económica e, portanto, uma coisa não está dissociada de outra. E, portanto, com toda a franqueza, também sinto hoje uma maior vontade de todos estarmos juntos. Para que isso possa acontecer, também é muito relevante que as empresas mostrem o que fazem, digam o que estão a fazer, porque é que são diferentes e porque é que vale a pena contar com elas. E daquilo que eu conheço, a parte nomeadamente das Forças Armadas Portuguesas, elas estão sempre muito disponíveis para ouvir, para experimentar, para inventar em conjunto, para inovar também com os empresários. Às vezes tem-se a ideia que estão lá metidos nos quartéis e nas unidades, com muros e cercas muito, muito altos, mas a verdade é que há hoje também novas lideranças que estão muito mais entusiasmadas com o que se faz. As próprias academias
militares têm já os seus próprios centros de investigação e desenvolvimento, e é aí que também depois, de facto, como aí está dito na pergunta, se vai definir aquilo que são os requisitos das compras futuras. E já agora, neste tempo de crise e de Covid, é claro, e é mesmo assim, que o investimento público em defesa é um dos pilares do plano de recuperação económica e social que a União Europeia, a Comissão Europeia determinou. Portanto, isto está lá, nomeadamente porque há aqui um alinhamento do que são os 3 ou 4 principais vetores. Estamos a falar de qualificação, estamos a falar de investigação tecnológica, estamos a falar de parcerias internacionais, estamos a falar de exportações. Portanto, tudo isto está a fazer sentido e, portanto, sublinhando e concordando com quem faz a pergunta, acho que esse é o quadro de conjuntura e que agora compete-nos a nós, com todas as nossas forças, saberes e com esta relação próxima entre todos nós, de poder concretizar, de facto. E depois há sempre aquela questão, não é? Quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado, Sim, sim. não é? E há também esse cuidado que as empresas têm que ter de aparecerem para que as conheçam. Aqui é muito importante, portanto, a participação nos dias de defesa, seja os físicos, seja agora os digitais, como também hoje o Sr. Estado de Estado se referiu. Este networking, tudo isto é muito determinante e é muito relevante. O problema é que as pessoas estavam habituadas a esse networking presencial e agora têm que o reinventar e torná-lo talvez digital ou outras plataformas. Temos aqui outra questão para si, Dr. Poças. Vimos de manhã que o consumidor e o seu perfil, quer de consumo, quer de compra, mudaram para o digital e o global, exatamente isso que estávamos a falar. Retira-se daí que vender em Portugal ou no exterior implicam novas estratégias? Implicam as mesmas estratégias ou serão ainda diferenciadas? Sugerimos ações de aumentar a procura interna por produtos portugueses. Bom, eu tenho... Essa é uma guerra que eu já travei por diversas vezes nos órgãos de comunicação social. Eu acho que o país muitas vezes fala exportação, exportação, exportação. Esquecem-se que o mesmo euro de aumento de exportação vale exatamente o mesmo euro de redução da exportação. E eventualmente, redução da importação. E eventualmente até ainda vale mais. Porque se eu reduzir um euro na importação, eu gero mais emprego e mais economia interna e mais dinamização da economia interna do que propriamente com o euro da exportação. E não tem havido um esforço por dupla parte do Estado. Um dia falava nisto em Lisboa com alguém sobre a identificação de produtos, fazer um estudo de identificação de produtos que são importados, que poderiam ser substituídos por produção nacional. Nunca fizemos isto. Há grandes empresas que muitas vezes mandam vir matérias-primas, produtos, etc., uma série de coisas de origem estrangeira que podiam ser fabricados internamente. Mas para isso nós precisávamos de ter uma política industrial. Nós não temos política industrial. Nós não temos política industrial há 40 anos. Não temos política de acautelar as nossas empresas e a nossa indústria. E disse há pouco, alguns já começam a acordar. Nunca tanto os empresários em Portugal foram tão importantes como agora. Porque agora já perceberam que sem empresas, sem empresários e sem gestores, não é? Empresas, empresários e gestores, não há criação de emprego, não há economia. E é preciso investidores. E os investidores também investem se houverem gestores e bons gestores. E, portanto, tudo isto é preciso acautelar no domínio do reforço da capacitação e da indústria portuguesa. O país tem falta de governance. Governance na floresta, governance no comércio internacional. Tem falta de governance, porque o país não quer acautelar a indústria. O país acha que pode ter um Estado que pode representar 50% ou 60% da economia. Tirem lá isso da linha, porque isso não vai aguentar. Porque 60%, os outros 40% não conseguem aguentar os outros 60%. Não conseguem. Portanto, aquilo que nós temos que ter é uma economia muito mais forte do ponto de vista da competitividade nacional e internacional. E, portanto, o digital, o porta a porta, olha, eu muitas vezes digo que um vendedor vende a 50 km, 2 vende a 150 e 3 se calhar cobram-lhe o país todo. Há uma coisa que, com o vendedor ou via digital, nós temos mais oportunidades internas para seguramente explorar. Agora, é preciso que haja políticas de acautelar a produção nacional e ensinarem as pessoas também. Dizer, se você puder comprar nacional,
compre português, não compre estrangeiro, se for igual, se for parecido. E isto é possível, isto é possível. Eu não estou a dizer que defendo uma economia fechada, até porque o nosso país é um país de uma economia aberta. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de governação, de boa governação. Se eu posso fazer em casa, não vou comprar fora. E, portanto, se eu posso fazer aqui, não preciso de comprar no estrangeiro. E, portanto, nós, às vezes, mandamos vir da China, daqui, dali, da acolá. Vocês sabiam que na Europa, a cota de mercado do mobiliário chinês na Europa é estonteante? A China, na China, exporta 50% da importação da Europa de mobiliário vem da China. Isto é tremendo. Isto é tremendo. E, portanto, há que nós termos um pouco todos de juízo, sabermos por onde andamos. Então, se nós temos design, se nós temos qualidade, se nós temos produção, porquê é que nós não vendemos cá? Nós, por exemplo, com o Associativo Design, estamos a fazer promoção exterior de peças absolutamente fantásticas, do melhor que se faz em Portugal, e se calhar não conseguimos vendê-las cá. E não conseguimos vender cá, porque o povo não tem poder de compra para comprar aquelas peças. E, portanto, temos que crescer todos na cadeia de valor, na valorização, nos salários, nesta economia que continua a ser uma economia a nivelar por baixo, onde não temos depois dinheiro para comprar uma mesinha de cabeceira. Portanto, há que crescermos todos, mas para nós crescermos, a nossa indústria tem que estar mais forte, as nossas empresas têm que ser mais fortes. Não temos que ter vergonha de ter boas empresas, de ter bons empresários, porque o empresário ganha mais que eu. Também arrisca mais, também dorme menos, também luta muito mais, também tem muito mais dificuldades em aguentar com toda a pressão que no dia-a-dia lhe é feita pelos clientes, pelos fornecedores, pelo banco, pelas dívidas que tem que pagar. Isto tem que ser pago, tem que ser remunerado. E eu já tenho dito, se há pessoas que querem ser empresárias, a profissão de empresário em Portugal é livre. Vão ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas e escrevem-se e são empresários. É simples. E vão ver quanto é que custa. Mas há muita gente que ainda não percebeu isto. É muito duro ser empresário em Portugal. E, portanto, ou nós queremos um país forte, com empresas fortes, para termos uma economia robusta, ou então nós nem em Portugal vendemos, nem fora. Bom, palavras duras essas. Tem que ser. Eu, como empresário, até já engoli em seco. Passamos a outra pergunta. No contexto do Covid e da evidência das dificuldades que estão a passar países como França, Espanha, Itália e Inglaterra, quais são, de momento, os efeitos na indústria portuguesa de madeira e imobiliário e ao que podem recorrer para os apoiar? Então, eu já disse que nós perdemos 16% das exportações a setembro. Perdemos 13% nas indústrias de madeira e suas obras e 18% no mobiliário e colchoaria e iluminação. Realmente, a setembro, não estarei confortável, naturalmente, mas face ao cenário em que nós vivemos, eu estou até muito surpreendido pela positiva, como é que este setor conseguiu aguentar tanto. Agora, relativamente ao que é que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer, olha, promoção, inovação, design, proximidade ao mercado física e digital, automação, indústria 4.0, registros de marcas, registros de patentes, fazer marketing digital muito forte, qualificação para aumentar a nossa produtividade. Nós temos que olhar para os nossos trabalhadores como a principal peça que temos dentro da empresa, porque são eles que produzem. São eles que produzem, são eles que nos ajudam a realmente produzir. E não vale a pena pensarmos que existem empresas sem trabalhadores e, portanto, diria eu também que os empresários não são um lobo mau da economia e, portanto, nós precisamos de empresários e precisamos de trabalhadores. Portanto, temos que acautelar essas vertentes, mas, fundamentalmente, nós temos que estar com os olhos direcionados no mercado, como foi hoje aqui dito de manhã. Eu tenho que vender aquilo que o mercado me quer comprar e não aquilo que eu quero produzir. E nossas empresas têm uma capacidade fantástica, que é a dimensão, a reduzida dimensão, permite uma customização, como falava hoje de manhã o professor Jaime Quezado, permite uma customização, permite oferecer projetos-chave na mão com o design próprio, com o modelo próprio, com a peça própria. Eu dizia isto também numa televisão no Dubai. Podemos nós oferecer no Dubai, para aqueles prédios grandes, ou o projeto completo, ou então só as cadeiras dos restaurantes todos, ou só todas as cadeiras dos quartos, ou todas as camas. Mas podemos customizá-las, podemos oferecer uma solução quase única e exclusiva. E eu acho que essa capacidade de exclusividade, de design, de inovação e de oferecer projetos à medida
para as nossas empresas que são mais pequenas, estamos seguramente à frente das empresas alemãs e de outras empresas que não têm dimensão para esta flexibilidade na produção. Portanto, se tivermos tudo aquilo que eu disse antes e ainda estivermos atentos à inovação e à customização e ao projeto realmente aderente àquilo que é a necessidade daquele cliente, nós vamos seguramente ter sucesso. Então não desista, porque tem aqui um associado que escreveu: muito obrigado, Sr. Presidente, pelo excelente trabalho. Muito obrigado. E agora pergunto, a última pergunta, também um associado escreveu: acha que o Porto vai ser campeão? Bom, deixa-me ver a minha gravata. A minha gravata tem um pouco de azul e branco, toda a gente sabe que eu sou um adepto do Futebol Clube do Porto. Espero que o Porto seja campeão, mas naturalmente estou aberto a aceitar que outros sejam melhores. Mas digo-vos o mesmo, isto é como na economia. Para ser campeão é preciso ganhar muitos jogos, muitas batalhas, muitos treinos, não faltar aos treinos. Transpiração. Terá muita transpiração, muita capacidade naturalmente, mas é preciso transpiração. E eu acho que o Porto este ano tem uma excelente equipa e, portanto, eu acho que o Porto pode ir longe durante o campeonato, está a fazer uma boa participação na Liga dos Campeões e, portanto, não tenho dúvidas que o Porto possa também ainda ir a caminho de um bom resultado este ano, quando lá está, outros fizeram investimentos aqui de milhões, também com outros objetivos de ganhar eleições, mas fizeram investimentos de milhões, vamos ver se a bola entra na baliza em proporção do investimento que fizeram. E eu estou a torcer. Dr. Paulo Coutinho, tem alguma coisa a acrescentar antes de nos despedirmos? Não, é mesmo só reforçar esta ideia que ainda, para mim ainda ganha mais força depois de ouvir o Presidente Vítor Poças. Eu acho que se as empresas querem fazer mais negócios, têm aqui uma ótima oportunidade com a NSPA, porque ela conjuga a perspectiva de um novo mercado, a perspectiva de um network e a perspectiva de um reconhecimento pela certificação que este ecossistema militar proporciona às empresas. E, portanto, acho que esta aposta numa nova frente de capacitação que as empresas podem ter, acho que é um caminho que deve, pelo menos, merecer a especial atenção de quem está a liderar as empresas. Muito obrigada pela sua presença aqui neste fórum digital. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada também pelas suas palavras e parabéns pelos resultados alcançados. É, sem dúvida, uma excelente forma de terminar o nosso seminário na parte da manhã sobre o tema exportação sustentada. Realmente, o setor precisa de uma associação forte e os resultados estão à vista de todos. Foi um prazer ter estado aqui convosco durante esta manhã e a oportunidade de termos escutado tantos e tão úteis contributos para o engrandecimento e desenvolvimento deste setor na linha do enorme crescimento que tem vindo a registar. Pergunto se os nossos convidados têm mais alguma coisa a acrescentar, visto que já acrescentaram tudo e ficou tudo aqui esclarecido.